André Moreira, sou aluno do primeiro ano B e eu vim apresentar aqui um pouco mais sobre química ambiental. Dentro desse assunto, eu vou falar sobre o efeito estufa. Bom, o efeito estufa é um momento em que o Sol, ao liberar toda a sua energia e calor para a Terra, essa energia e calor passa pela atmosfera. E ali na atmosfera temos gases responsáveis por essa absorção de calor e energia, fazendo com que aconteça o aquecimento do planeta Terra. Caso contrário, isso não existisse, é, caso isso não existisse, seria impossível manter a vida na Terra, pois toda essa energia e esse calor do Sol viria direto para o ecossistema terrestre, e isso ameaçaria toda a biodiversidade da Terra. Bom, como isso acontece? Isso acontece quando o Sol libera toda a sua energia e todo o seu calor, todos os seus raios ultravioletas e raios gama. Ali temos, aí ele chega na atmosfera. Na atmosfera temos dois gases presentes ali, responsáveis por essa absorção de calor, de raios ultravioleta, de raios gama. Dentre esses gases, temos dois principais, que são o dióxido de carbono e o metano. O CO, mais conhecido como na química como CO2 e CH4. CH4. Bom, eles são responsáveis por absorver toda essa energia, todo esse calor e toda essa radiação solar que o Sol libera para a Terra. Bom, porém, de umas décadas para cá, o ser humano tem feito e causado muitas ações em que libera muito carbono, muito dióxido de carbono e muito desses gases para a atmosfera, fazendo com que haja um desequilíbrio no efeito estufa, que é chamado efeito estufa, esse acontecimento. Quando o ser humano, por exemplo, quando o homem faz queimadas, queima de combustíveis fósseis como o petróleo, a realização a criação de fábricas e essas coisas, ele libera a queimação de árvores, por exemplo, ali é liberado muito. Ali, nessas ações, são liberados muitos carbonos para a atmosfera. E isso faz com que o efeito estufa seja desequilibrado, podendo acontecer um aquecimento desequilibrado global da Terra e isso ameaçar a vida humana e toda a vida terrestre ali presente. É isso, muito obrigado. Boa noite, professor Vini. Aqui quem fala é Guilherme Alves, do primeiro ano B. Eu ia falar minha parte no trabalho. Vou falar sobre aquecimento global. Aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, o que, em tese, é causado pelas práticas humanas, embora existam discordâncias quanto a isso no campo científico. A principal causa desses problemas climáticos que afeta todo o planeta é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar resultante das práticas humanas. Sob o ponto de vista oficial, a principal organização responsável pela sistematização e divulgação dos estudos relacionados com o aquecimento global é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. Para o IPCC, o problema em questão não deve sequer ser motivo de discussão em termos de sua existência ou não, pois, segundo ele, é mais do que comprovada a série de mudanças climáticas ocorrida nos últimos tempos e a participação do ser humano nesse processo. Ou seja, com o ser humano poluindo mais a cidade, aumentando a intensificação do efeito estufa, o aquecimento global está crescendo no mundo. Boa tarde, meu nome é Leonardo Soares, sou do primeiro ano B. Vim falar aqui um pouco sobre o biocombustível. O biocombustível é todo material utilizado para a geração de energia a partir de biomassa orgânica, para uso em motores a combustão interna. Uma das suas principais vantagens é a sustentabilidade ambiental e potencial para substituir de maneira total ou parcial os combustíveis fósseis.
Exemplos: os biocombustíveis são produzidos a partir das fontes orgânicas, entre as matérias-primas usadas para a produção de biodiesel. São elas os exemplos: amendoim, babaçu, beterraba, cana-de-açúcar, granola, canela, dendê, girassol, resíduos agrícolas, milho, soja e etc. A matéria-prima que origina o combustível é misturada da forma para combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel. As vantagens são baixa emissão de CO2 na atmosfera e a redução do aquecimento global e efeito estufa. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a produzir e utilizar o biocombustível. Os principais biocombustíveis produzidos no Brasil são o biodiesel e o etanol. Bom, o termo smog, na verdade, é um termo genérico para fumaça de nevoeiro, que é uma fumaça bem acinzentada, meio roxa. O smog fotoquímico é a poluição do ar. Sobretudo, está mais presentes em áreas urbanas, originados por reações fotoquímicas, reação que causadas pela luz solar. O nível disto é uma camada roxa acinzentada na atmosfera. Eu sou Sara Santos Oliveira, do primeiro ano B, e eu vou falar sobre o derramamento de petróleo no mar. Bom, esse derramamento pode ocorrer devido aos vazamentos de petróleo bruto de petroleiros, sondas e poços de perfuração, bem como derramamentos de produtos de petróleo refinado, como gasolina, diesel, e os seus subprodutos, combustíveis mais pesados usados por navios de grande porte, ou derramamento de resíduos oleosos ou óleo residual. Os derramamentos de óleo penetram na estrutura da plumagem dos pássaros e no pelo dos mamíferos, reduzindo sua capacidade de isolamento, tornando-os mais vulneráveis às flutuações de temperatura e muito menos flutuantes nas águas. A limpeza e a recuperação de um derramamento de óleo são difíceis e dependem de muitos fatores, incluindo o tipo de óleo que é derramado, a temperatura da água, afetando a evaporação e a biodegradação, e os tipos de litoral e praias envolvidos. Derramamentos podem levar semanas, meses e até anos para serem limpos, e podem causar muitas consequências desastrosas para a sociedade, econômica, ambiental e socialmente. Como resultado, os acidentes de derramamento de óleo iniciaram uma intensa atenção da mídia e alvoroço político, reunindo muitos em uma luta política em relação à resposta do governo aos derramamentos de óleo e quais ações podem melhor prevenir que eles ocorram.